Inteligência artificial. A gente ouve falar disso o tempo todo, né? Mas como é que uma máquina aprende de verdade? Bom, não é mágica. É um processo bem interessante. E nesta análise, a gente vai abrir o capô para entender como esse motor funciona. Então, essa é a grande questão, certo? Como é que um monte de código, de repente, se transforma em algo que consegue aprender? A resposta, como eu disse, não é mágica, não. É um processo bem lógico e até fascinante, que a gente vai desvendar passo a passo. E a chave para responder essa pergunta está em um conceito que é a base de tudo, o aprendizado de máquina, ou como todo mundo conhece, machine learning. E aqui está a definição que importa. O aprendizado de máquina consiste exatamente nisso, dar aos computadores a habilidade de aprender a partir de dados. Mas a parte mais genial para mim está no final, sem serem programados explicitamente. Pensa só, em vez de um programador ter que escrever milhões de regras para cada decisão, a gente ensina o sistema a criar as próprias regras. É uma baita virada de chave. Certo, a ideia é essa. Mas como isso funciona na prática? Para a gente entender, precisamos olhar para o coração do processo todo, o treinamento com dados. Para ilustrar, vamos pegar um exemplo bem simples e fácil de imaginar. Digamos que o nosso desafio seja ensinar um programa de computador a olhar para uma foto e dizer se ele tem um cachorro ou não. O processo é bem direto, olha só. Primeiro, a gente alimenta o algoritmo. Mostra para ele milhares e milhares de fotos, sempre dizendo, ó, isso aqui é um cachorro, isso aqui não é. Depois, ele começa a caçar padrões sozinho. Ele olha tudo e começa a notar. A maioria dos cachorros tem focinho, tem orelhas pontudas ou caídas, tem pelos, e por fim, ele junta tudo isso e constrói o conhecimento dele. É como se ele criasse um modelo mental do que para ele significa ser um cachorro. Ok, o modelo treinou, ele aprendeu os padrões, mas o trabalho não acabou não, pelo contrário, agora é que vem a parte mais importante, a prova de fogo. E aqui entra uma dúvida fundamental. O sistema realmente entendeu o conceito de cachorro? Ou ele só decorou as fotos que a gente mostrou? Porque decorar é uma coisa, aprender a generalizar é outra completamente diferente. É exatamente por isso que a gente separa os dados em dois grupos. Os dados de treino são a cola, o material de estudo que o algoritmo já viu, mas os dados de teste, esses são a prova surpresa. São imagens que ele nunca viu na vida. É aqui que a gente vê se o aprendizado foi real. Essa citação resume a ideia perfeitamente. A medida de sucesso de verdade é como ele se sai com informações novas. Se ele só acerta com as fotos que já viu, isso não é aprendizado, é só memória. E aí a performance é medida em precisão. A gente mostra, 100 fotos novas e mede a porcentagem de acertos. Se ele classificar 95 delas direitinho, a gente diz que o modelo tem 95% de acurácia. E isso é um resultado excelente. Então, esse é o processo. Mas por que a gente está vendo essa explosão de IA justo agora? É por causa de uma tempestade perfeita. A gente tem uma quantidade absurda de dados disponíveis hoje em dia, junto com o poder de processamento massivo das GPUs. Sabe as placas de vídeo? Elas são perfeitas para os cálculos que a IA exige. E para colocar tudo isso para rodar, os desenvolvedores usam uma verdadeira caixa de ferramentas digital, quase toda baseada na linguagem Python. Por exemplo, para ensinar as máquinas a entenderem o que a gente fala ou escreve, usamos o processamento de linguagem natural, ou PLN. É o que permite que um aplicativo traduza uma frase, que um site analise se um comentário é positivo ou negativo, ou que um chatbot consiga conversar. Ferramentas como as da biblioteca Transformers são a base para isso. E no nosso exemplo do cachorro, a área responsável é a visão computacional. É a tecnologia que permite que um sistema não só veja uma imagem, mas também identifique objetos e rostos e que até ajude um carro a dirigir sozinho. Uma das bibliotecas mais famosas para isso é a OpenCV. E o mesmo princípio vale para o som. Ferramentas de IA conseguem analisar as ondas sonoras para transcrever uma conversa em texto, para identificar qual música está tocando ou para fazer com que as assistentes de voz entendam os nossos comandos. Agora, por trás das tarefas mais impressionantes de hoje em dia, seja com texto, imagem ou áudio, está o Deep Learning, ou aprendizagem profunda. Pensa nele como um machine learning turbinado, que usa redes neurais que são inspiradas no nosso cérebro para encontrar padrões ainda mais complexos. É o motor por trás de ferramentas como o TensorFlow e o PyTorch, que possibilitam os resultados mais incríveis. Ok, entendemos a teoria, o processo e as ferramentas. Mas, e daí? No fim das contas, por que tudo isso realmente importa no nosso dia a dia? A verdade é que essa tecnologia já está totalmente integrada na nossa vida.
A recomendação de um filme que parece perfeito pra gente, a detecção de fraude no cartão de crédito, o reconhecimento facial que desbloqueia o celular, tudo isso é resultado daquele mesmo processo de aprendizado que a gente acabou de explorar. E para a gente terminar, fica uma reflexão importante. O poder da inteligência artificial vem dos dados. Ela aprende com os exemplos que nós damos a ela. E isso nos deixa com uma pergunta crucial para o futuro. Se as máquinas aprendem a partir dos nossos dados, que mundo exatamente a gente está ensinando a elas a enxergar?